Wendel Soares, estou aqui mais uma vez para trazer um tema interessante relacionado à gestão da qualidade. Eu trabalho há mais de 16 anos nessa área e gostaria de estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento aqui no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Aqui embaixo tem o botãozinho para você se inscrever. Não deixa de curtir esse conteúdo, de comentar outros assuntos relacionados à gestão da qualidade. O meu objetivo é compartilhar assunto de qualidade, obviamente, para poder você investir no seu negócio, para você poder implementar uma nova gestão na sua empresa, para você aprender coisas, ferramentas que vão ajudar na sua carreira, ou para você que está entrando aí no mercado de gestão da qualidade, que está trabalhando já nessa área, ou que quer crescer na carreira. Eu acho que tem muita coisa interessante aqui que vai fazer sentido para você. A gente estava falando um pouquinho sobre os princípios base da gestão da qualidade e no último vídeo eu falei sobre esses 7 princípios. Você fica à vontade para ir lá nesse vídeo ou vou deixar em algum lugar aqui dessa tela para você estar novamente dando uma olhada, se você não viu, ver novamente, ou melhor, para você ver esse conteúdo que está bem bacana, onde eu falo um pouquinho sobre esses 7 princípios. Mas o vídeo de hoje não vai ser só falando sobre os princípios. Eu queria agora entrar dentro de um princípio que eu acho que é um dos principais, que é o foco no cliente. Então a gente vai falar rapidamente aqui sobre o foco no cliente nessa aula. Então, Wendel, o que é o foco no cliente? Deixa eu só ajustar isso aqui, né? Para você poder trabalhar o tema junto comigo. Então, foco no cliente. Wendel, o que é ter foco no cliente? Como eu faço isso? Wendel, eu preciso entender o que é foco no cliente. Bom, foco no cliente é atender as necessidades do cliente. Não é atender as suas necessidades. Não é atender aquilo que é mais fácil para você. Foco no cliente é atender as necessidades dele. É o cliente que precisa estar no centro do seu negócio, em empenhar-se em exceder as expectativas. Empenhar-se em exceder as expectativas. Se a sua companhia, se você como profissional, se a sua equipe, ela não tem sensibilidade em saber quais são as necessidades do seu cliente, se ela não tem sensibilidade nenhuma em empenhar-se em atender as expectativas, né, em exceder as expectativas do seu cliente, eu tenho certeza que dificilmente você vai ter resultados satisfatórios. Você vai ter muito problema, muito incêndio para você apagar. Wendel, mas por que isso? Por que eu preciso ter o foco no cliente? Para você ter um sucesso sustentável. Porque se você viver com o seu negócio apagando incêndios, se você estar sempre resolvendo grandes problemas, a sua equipe nunca funciona sozinha, ou você nunca consegue ver aquela promoção chegar porque você não entrega resultado, talvez seja porque você perdeu o foco do seu cliente. Ele não está mais no centro do seu negócio. Para você atrair e reter a confiança. Wendel, quando eu tenho foco no cliente, então eu consigo atrair e reter a confiança do meu cliente? Sim, você consegue. Por quê? Porque ele se sente bem atendido. Wendel, quais são os benefícios? Deixa isso um pouco mais explícito, Wendel. Quais são os benefícios de eu ter o foco no meu cliente? É o maior valor para o cliente, a sua empresa, a sua equipe, o seu gerente de contratos. Ele tem o quê? Maior valor para o seu cliente, porque ele se sente no centro da sua empresa. Maior satisfação. Seu cliente ele tem uma satisfação maior, a níveis maiores, de estar trabalhando com a sua empresa, de estar fazendo parceria, de estar recebendo os seus produtos, os benefícios de maior fidelidade. Quando um cliente é bem atendido, ele tem um produto de qualidade, ele tem maior fidelidade à sua empresa, é o que a gente chama de cliente atitudinal. Ele está com você não só por conta de preço, mas ele está com você porque ele confia, ele é fiel ao seu produto. Maior reputação da companhia. Quando você trabalha com foco no cliente, você tem clientes que confiam na sua empresa, a reputação dela, sem sombra de dúvidas, é bem maior. A reputação da sua empresa, ela pode garantir resultados
surpreendentes. Tanto também que se você tiver com uma reputação ruim na sua empresa, você pode destruir a sua empresa, destruir a sua equipe, os seus resultados. Então, um dos benefícios é a reputação da companhia. Outro benefício é a maior ampliação da base de clientes. Quando você tem o foco no cliente, você está preocupado em atender as necessidades, você está preocupado em exceder expectativas, naturalmente você vai angariar novos clientes e aumentar essa base de clientes. Wendel, como assim? A grande sacada, pessoal, não é só você ganhar novos clientes. Isso é muito importante, mas o mais importante, além de ganhar, é reter os seus clientes. É você ter aquela base de clientes ampla e bem satisfeitos. Por quê? Porque você está tratando bem, você está tendo foco neles. Então, reter cliente é extremamente importante, tanto quanto você ganhar novos clientes. Porque se você não retém clientes, é como se você tivesse um saco furado. Você ganha, mas lá no fundo está vazando pelos dedos dos seus clientes por causa de insatisfação, por falta de foco nele. Então, ampliação da base, sem sombra de dúvidas, é uma coisa extremamente importante. O aumento da receita e percentual de mercado. Quando você tem um foco no cliente, basicamente a sua base aumenta e você tem uma amplitude de receita, você tem maior receita, você tem um percentual do seu mercado maior. Por quê? Porque o seu foco está no seu cliente. Você não está só buscando o que você acha que é certo. Você não está... Infelizmente, pessoal, tem pessoas que não sabem nem qual que é a necessidade do cliente dela. Tem pessoas que não sabem nem qual é o seu próprio produto, o seu funcionário, eles não sabem o que ele vende, não sabem o que ele oferece. Por quê? Porque a empresa perdeu o foco no seu cliente. E quando ela perde esse foco, é difícil você conseguir resultados. Como eu falei, aí é incêndio atrás incêndio, e aí a sua receita vai cair e o seu percentual de mercado vai cair. E não importa se você contratar um baita vendedor, ou se você contratar uma super equipe de marketing, ou se você investir milhões em marketing, divulgação do seu produto, se o seu saco está furado, quanto mais clientes você ganha, mais rápido você vai perdendo. Porque um cliente ruim, mal atendido, ele contamina muito. Isso aí é prático, isso aí é fato, tá? Então, um dos benefícios é você aumentar a receita, é você ter a reputação da companhia, é a ampliação da base dos seus clientes. Wendel, e as ações práticas? Algumas, né? Ações práticas que eu posso ter para me ter foco no meu cliente. Você precisa, primeiro, entender as necessidades atuais e futuras. É extremamente importante você mapear essas necessidades. Você entender o que o seu cliente tem almejado hoje e daqui a um tempo, o que ele espera, o que você pode fazer que vai agregar valor para o seu cliente. Então isso é um exercício extremamente importante. Então entender essas necessidades atuais e futuras dos seus clientes é ter foco no cliente, é uma ação prática. Comunicar essas necessidades para toda a sua empresa. Não adianta o dono da empresa só saber de tudo isso que eu estou falando. Não adianta só os gerentes saberem de tudo isso que eu estou falando. Se a empresa não tiver um mindset, não tiver uma mentalidade única, se toda a empresa não tiver isso, de certa forma, inserido na cultura dela, dificilmente você vai ter resultados. Por quê? Porque vai ficar retido ali na alta direção, e a alta direção ela não está em todas as fases do processo. Todo mundo, em todas as partes do processo, precisa saber e entender as necessidades atuais e futuras dos seus clientes, medir e monitorar essas necessidades. Se você entende aquilo que é importante para o seu cliente, você precisa reter isso. Você precisa monitorar, você precisa medir, você precisa saber se realmente essas necessidades estão sendo atendidas. Eu acho que estão, achismo, meu amigo. Um achismo no seu negócio, ele vai procurar. Você precisa
monitorar, você precisa medir se essas expectativas elas estão sendo atendidas. Você precisa determinar e executar essas ações em prol dessas necessidades. É isso que a gestão estratégica do negócio faz. Ela determina e ela executa aquilo que precisa ser feito em prol do seu cliente, porque é o cliente que sustenta a empresa. São os clientes que devem estar sempre no centro da empresa. Por isso que essa ação é importante. Gerenciar relacionamentos. Me fala uma ação prática para mim que demonstra que eu tenho foco no meu cliente. Sabe qual é uma ação prática? Gerenciar relacionamentos. Como está o relacionamento com o seu cliente? Como está o relacionamento com os seus funcionários? Se você não tiver um bom ponto de contato com o seu cliente, você só responde ele por e-mail. Se você não tem conexões fortes com o seu cliente, esquece, dificilmente você tem foco nele. Porque clientes também são pessoas. E pessoas, querendo ou não, precisam de atenção, precisam de foco. Se você não tiver, esquece. Não vai ter jeito de você demonstrar que você tem o seu cliente no centro da sua empresa. Então, recapitulando, Wendel, foco no cliente é um princípio da qualidade. Para me entregar qualidade, para me elevar o nível da minha companhia, eu preciso ter foco no cliente? Preciso. Wendel, como assim foco no cliente? É atender as necessidades dele. É empenhar-se em exceder as expectativas. Wendel, por quê? Para você ter um sucesso sustentável, atrair e reter a confiança dos seus clientes. É fato. Wendel, quais são os benefícios? Eu tenho valor, eu tenho satisfação, eu tenho fidelidade, eu tenho reputação, eu amplio a minha base. Wendel, que ações práticas? Eu vou entender as necessidades atuais, eu vou comunicar essas necessidades, eu vou medir e monitorar essas necessidades, eu vou determinar e executar ações para essas necessidades em prol dessas necessidades e gerenciar os relacionamentos. Se você consegue entender isso aqui que eu falei, você tem foco no cliente. Se a sua companhia tem sido direcionada para esse tipo de foco, pode ter certeza que esse algo vai fazer você ter sucesso, vai fazer você ter mais resultados. Isso não é fácil. Eu estou explicando algo de certa forma complexo, de uma forma mais prática e simples para você, mas cada um na sua empresa, no seu negócio, sabe a sua realidade. Isso aqui são os princípios. Você aplica na sua empresa e começa a ter os resultados. Cada um tem uma realidade, mas o princípio não muda. Tenha foco no seu cliente. Talvez é isso que está faltando para você ter mais resultados.